Oi pessoal, me chamo Luciane Baratelli, sou neuropediatra, sou pós-graduada em Medicina do Sono e junto com a Amanda Costa, que é otorrinolaringologista, e com a Cristiane Fumo, que é pneumopediatra, resolvi criar esse curso sobre sono totalmente voltado para pediatras, para tentar falar de maneira bem didática e objetiva sobre os principais distúrbios de sono que acometem a infância. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre por que é tão importante a gente estudar sobre o sono infantil, sobre qual é o papel do pediatra na investigação e no tratamento dos distúrbios de sono, sobre por que é tão importante a gente dormir e quais seriam as consequências da privação de sono na infância, e para finalizar, sobre como é o sono normal na infância. Então, assim, a primeira pergunta que vem à cabeça é por que é tão importante estudar sobre sono infantil, né? Na verdade, o que motivou a gente a criar esse curso, a divulgar essa informação? Então, em primeiro lugar, porque 25% das crianças apresentam distúrbios de sono, mas apesar disso, é um tema muito pouco abordado tanto nas faculdades quanto nas residências médicas. Por exemplo, eu não me lembro de ter tido nenhuma aula sobre medicina do sono na minha faculdade, né? Eu já tenho 10 anos de formada, mesmo agora que eu vejo que as faculdades têm percebido um pouquinho maior a importância disso. Costuma ser uma cadeira com poucas aulas, com poucas matérias, talvez não voltada tanto ao sono infantil. Mesmo no currículo da residência médica de pediatria, eu vejo que os distúrbios de sono são muito deixados de lado, né? Se você for para pensar, 25% das crianças é muito mais comum, por exemplo, é muito mais comum a criança apresentar um distúrbio de sono do que apresentar um quadro de asma ou apresentar um quadro de diabetes. Né? Mas apesar disso, assim, a gente tem muitas aulas sobre esses outros temas nas residências médicas, e o distúrbio de sono, quando ele é falado de modo muito superficial. Né? E eu fiz uma pesquisa informal com mais de 3.000 mães e 80% delas se queixavam que o filho tem ou teve em algum momento da vida dificuldade para dormir, né? Então o pediatra tem que saber lidar com essa queixa, assim, é fundamental, tão importante quanto saber, sei lá, falar sobre alimentação, saber sobre orientar sobre o desenvolvimento, sobre o comportamento, sobre a relação da mãe com a criança. Ele tem que saber falar sobre o distúrbio de sono, porque ele vai receber essa queixa frequentemente no dia a dia dele, né? E quando a gente pergunta para essas mães se elas acreditam que o pediatra valorizou a queixa, 81% achou que a queixa sequer foi valorizada, né? E dessas mães, 82% não ficou satisfeita com as orientações recebidas, né? Então, além de tudo isso, o pediatra que sabe de sono, que tem um conhecimento bacana sobre o sono infantil, que ele sabe como abordar, sabe como orientar essas mães, sabe como identificar e tratar o distúrbio de sono, certamente vai ter um diferencial na sua prática clínica, vai ter um diferencial no seu consultório. E aí, quando você pergunta para essas mães, né, por que elas não ficaram satisfeitas com a abordagem do pediatra, você vê que foram abordagens muito rasas, né? Ou simplesmente falou só que para deixar chorar, falou apenas para deixar passar, que era uma fase. Embora a gente saiba que, de fato, algumas queixas de sono, elas acabam melhorando com a idade, você apenas dizer isso para a mãe, assim, naquele momento não ajuda em nada, né? Porque o durante também é importante. Então, mesmo que seja normal, mesmo que seja algo que você acha que vai melhorar com o tempo, você tem que saber como abordar essa questão, como acolher essa mãe, como passar segurança para ela de que aquilo é uma etapa normal, ao invés de simplesmente falar, deixa chorar ou vai passar. Uma queixa muito comum também que eu recebi foi que o pediatra orientou o desmame, ou orientou simplesmente introduzir a fórmula para o bebê dormir, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma taxa de amamentação muito baixa, e o pediatra, na verdade, deveria apoiar a mãe, estar do lado da mãe, incentivar a amamentação, explicar a ela toda a importância da amamentação, e muitas vezes faz esse papel contrário, né? Orienta o desmame, ou diz que está com fome, ou manda dar uma fórmula para encher a barriga da criança. São questões que a gente vai abordar mais para frente, mais especificamente, porque essas abordagens não são adequadas e, claro, acabam ferindo a relação médico-paciente, né? Ou então porque simplesmente prescreveu medicamentos, melatonina, antialérgicos, quando na verdade a maior parte dos distúrbios de sono não tem tratamento medicamentoso, né? Ou não valorizou a queixa ou parecia não entender sobre o assunto. Mas antes de falar sobre como é o sono normal na infância, eu queria levantar um ponto muito importante com vocês, né? Nenhuma avaliação do sono infantil ela vai estar completa se não incluir o inventário do sono e da rotina dos pais, tá? Porque por trás de toda criança que não dorme, tem pais que não dormem. Então, assim, quando a mãe chega com a queixa de meu filho não dorme, você tem que ver o que está por trás daquele contexto, né? Será que os pais são muito ansiosos e estão criando uma expectativa exagerada para o sono infantil?
Ou será que essa mãe não tem rede de apoio e ela acaba que está tão desgastada e muitas vezes essa queixa de que o filho não dorme é só a pontinha de um iceberg de um problema muito maior, de uma falta de rede de apoio, dela estar sobrecarregada e ela acaba culpabilizando o bebê? Ou como é que era a própria rotina de sono dos pais, né? Como é que essa mãe dormia? Esses pais já tinham uma insônia antes dos bebês? Esses pais tinham uma necessidade de sono muito grande ou tinham uma necessidade de sono muito pequena? Tudo isso vai influenciar na maneira com que eles vão se queixar do sono da criança e, claro, na maneira com que você vai abordar isso também. Então, assim, qual é o principal papel do pediatra na avaliação do sono infantil, né? Se a gente for parar para pensar que 80% das famílias se queixam que o filho já teve em algum momento dificuldades para dormir, mas só 25% tem um distúrbio de sono de fato, é diferenciar o padrão normal de sono infantil para a idade associado a uma expectativa irreal da família. Então, às vezes, aquela família que comparou o filho com um vizinho, ou simplesmente olhou uma tabela, ou olhou alguma coisa, uma informação rasa na internet, e ela acha que o filho dela não está se enquadrando dentro daquele ideal, mas que você vai observar que nada mais é do que um padrão normal de sono na infância. Então, nesse caso, ele vai tranquilizar a família, vai desfazer os mitos, e vai traçar algumas estratégias para melhorar a qualidade de sono daquela família, porque mesmo quando a criança tem um padrão de sono normal, a gente pode fazer algumas estratégias para melhorar, trabalhar na higiene do sono, ou trabalhar na rede de apoio, para essa mãe poder descansar em outros horários, não ficar sono sobrecarregada. Não é simplesmente falar, o bebê não dorme, não é simplesmente falar, isso vai passar, né? E diferenciar do que é um distúrbio de sono na infância de fato, porque aí nesse caso a gente vai precisar investigar e vai precisar tratar. Então, assim, por que a gente dorme, né? Antes de falar do sono, a gente tem que entender a importância dele. Então, no passado, acreditava-se que o sono era um período passivo, de descanso do cérebro, como se o cérebro desligasse, né? Hoje em dia, a gente sabe que é um processo ativo e vital. O cérebro está em amplo funcionamento e desenvolvimento enquanto a gente está dormindo, tanto que a privação crônica de sono ela leva à morte. E quais são as funções de sono, né? Embora a gente não saiba exatamente todas as funções, a gente consegue estimar isso baseado no que acontece quando a gente tem privação de sono, né? Então a gente sabe que o sono tem uma função restaurativa de descanso mesmo, mas não é só isso. Ele também é fundamental para a regulação dos hormônios, então a secreção dos hormônios varia muito ao longo do dia. Se você tem uma privação crônica de sono, você vai influenciar também nessa liberação hormonal. Também é fundamental para a consolidação da memória, para o desenvolvimento do cérebro e para o aprendizado. Então, por isso é tão importante a gente saber diagnosticar e tratar esses distúrbios de sono na infância, para permitir que o cérebro se desenvolva da maneira adequada. E quais seriam as consequências da privação de sono na infância, né? Elas são muitas. Então, muitas vezes a gente acha que a criança privada de sono, ela vai estar assim, sonolento, né? Como essa figura aqui do Pateta, como a gente vê assim nos adultos, que ele vai estar letárgico, sonolento, dormindo em qualquer lugar. Embora isso possa estar presente, muitas vezes a privação de sono na infância se manifesta de outras maneiras. Pode se manifestar com uma dificuldade no aprendizado, porque a criança, para aprender, ela tem que estar alerta, né? Uma criança que não dorme, ela não vai conseguir aprender, ela vai ficar sonolenta na sala de aula, o estado de alerta dela vai estar prejudicado, isso às vezes pode se manifestar com uma dificuldade na escola. Ela também pode ter problemas no comportamento, porque vai ser aquela criança mais irritadiça, que explode por qualquer coisa. Ela pode ter um aumento de peso, né, porque a privação crônica de sono faz com que a gente acabe tendo preferência por alimentos com mais carboidratos ou coma mais por impulso. Isso também leva à desregulação hormonal, como eu já falei, no longo prazo também pode favorecer a obesidade na infância. E como eu falei, acaba levando à privação de sono dos pais, né? Como eu já enfatizei aqui algumas vezes, a criança que não dorme significa pais que também não dormem. E o que é um sono normal, né? O sono normal é aquele que você dorme bem e acorda revigorado. Seria a definição do adulto, vamos dizer assim, né? Mas e das crianças? A gente tem que considerar todo esse contexto. Mas assim, quais parâmetros que a gente pode utilizar para a gente poder saber mesmo dentro daquele contexto se o sono da criança estaria normal ou não? Então são diversos parâmetros. O primeiro deles são os sintomas diurno, a duração total do sono, como é que essa variação circadiana, qual é a latência do sono e os despertares noturnos que essa criança apresenta, se ela tem sintomas respiratórios e como é essa movimentação dela durante o sono.
Então, assim, costumo dizer que a avaliação do sono, ela começa avaliando a criança durante o dia. Então, antes de você fazer um inventário do sono, você fazer um diário do sono, você tem que saber se a criança está crescendo adequadamente, está ganhando peso adequadamente, se a criança está tendo desenvolvimento conforme esperado, ela está aprendendo bem na escola, como é que está sendo o comportamento dela. Se a criança tem alguma doença de base, ela tem alguma alergia, ela tem refluxo, ela tem alguma doença respiratória. Como eu falei, como é o sono dos pais, porque isso acaba repercutindo diretamente no sono da criança, né? Como é essa rotina da família, né? Que horas que os pais chegam do trabalho? O pai chega do trabalho 10 horas da noite, a criança quer ficar com os pais, então pode ser que ela não vai conseguir dormir cedo porque ela está eufórica, ela quer aproveitar esse momento com a família. São diversos pontos importantes que a gente tem que estar alerta para poder ver o sono da criança como um todo. E não simplesmente assim, contar quantas horas ela dorme e dizer se está normal ou se não está normal. E claro, fazer o exame físico detalhado. A gente vai falar mais um pouquinho nas aulas mais pra frente. A Amanda vai falar sobre isso na aula de apneia do sono, sobre quais sinais que você acaba observando no exame físico que podem falar a favor dessa criança estar privada de sono. Então, assim, em primeiro lugar, né, pra gente começar a avaliar o sono em si da criança, a gente tem que saber qual o tempo total de sono recomendado na infância. Né? A gente, na verdade, não tem um número estabelecido, a gente tem um intervalo de normalidade e é importante a gente estar ciente que o tempo total de sono ele é maior, conforme menor é a criança, né? E conforme menor ela é, maior é a amplitude desse espectro. Então, assim, se a gente for pegar num recém-nascido, por exemplo, em média, eles dormem de 14 a 17 horas, mas a gente consideraria aceitável de 11 a 19 horas. Então, é um espectro muito amplo de sono, né? Então, por isso é tão importante a gente ressaltar para os pais que para evitar ficar comparando um bebê com o outro, porque a gente tem um intervalo de normalidade muito grande, né? E na adolescência já cai para 8, 10 horas de sono, que é bem próximo dos adultos. Então, acho que o primeiro passo quando a gente avalia uma criança com uma queixa de sono é saber quanto ela efetivamente dorme, contando o sono da noite, contando as sonecas, e saber se tu tá dentro do que seria adequado para aquela idade. Mas esse não é o único parâmetro, a gente tem que avaliar algumas outras questões. Então, por exemplo, a gente tem que avaliar como é que está o ritmo circadiano dessa criança, né? O ritmo circadiano nada mais é do que o nosso ritmo interno, que ele dura ao redor de 24 horas, que ele compreende, na verdade, o nosso período de sono, de vigília, isso ao longo das horas do dia. Então, como é que seria o normal, né? A gente acorda de manhã, conforme o tempo vai passando, vai aumentando a nossa necessidade de sono, até que chega aquela hora que a gente dorme, e vai diminuindo as necessidades de sono, essa vontade de dormir, até você acordar bem revigorada, né? E como que funciona esse ritmo circadiano na infância? Nos recém-nascidos, é importante a gente saber que eles não nascem com esse relógio interno regulado. Então, assim, o recém-nascido ele vai dormir e vai acordar a qualquer hora do dia, que é o que a gente chama de sono polifásico. Então, ele vai ter ciclos que duram mais ou menos 3, 4 horas de sono, intercalados por um intervalo de vigília pequeno, que dura às vezes ao redor de 1 hora, até um pouquinho menos, que é o período que ele vai se alimentar. E nessa idade não tem muito que a gente fazer, assim, porque o relógio ainda está muito imaturo, ele ainda não responde muito bem à luz, à escuridão, os hormônios de sono e vigília ainda estão muito desregulados. Então, é basicamente saber que ele pode dormir e acordar a qualquer momento. Entre 1 e 3 meses, esse ritmo circadiano ele já passa a ser um pouquinho mais regulado, e aos pouquinhos a criança vai tendo o predomínio do sono noturno. Então, mais ou menos ao redor dos 3 meses, que ele já vai ter uma influência maior da melatonina, né? Que é o hormônio facilitador do sono. E ele já tende a concentrar o sono na maior parte durante a noite. Mas esse sono ainda é muito picotado, então tem muitos despertares. E ainda é bem comum ele tirar várias sonecas durante o dia. Entre 1 e 2 anos, mais ou menos, ele vai passar para aquele padrão bifásico, que é ter a grande parte do sono durante a noite, associada a uma soneca ou no máximo 2 durante o dia. E ao redor dos 3 a 5 anos ele já passa ao padrão monofásico, que é quando ele vai consolidar todo esse sono durante a noite e vai parar de tirar essa sonequinha na manhã. Na adolescência ocorre uma grande outra mudança muito importante no ritmo circadiano, que é quando acontece o atraso fisiológico de fase. O que é isso? O adolescente ele sai daquele padrão de acordar cedo e dormir cedo e ele passa naturalmente a dormir tarde e acordar tarde. Isso acaba trazendo várias questões assim, né, na escola, principalmente porque essa é uma idade que eles acabam muitas vezes passando a estudar de manhã, então você tem aquele padrão do adolescente que dorme tarde, tem que acordar cedo e acaba sendo privado de sono cronicamente.
A gente também vai abordar isso um pouquinho mais pra frente, mas é importante estar ciente que é normal do adolescente ele querer dormir mais tarde. Então, embora a gente possa usar estratégias para melhorar um pouquinho esse padrão, nem sempre a gente vai conseguir modificar isso totalmente, e a gente consegue ter uma qualidade de sono muito melhor quando a gente respeita a própria fisiologia da criança de cada fase da vida. Outro ponto muito importante de ser avaliado, e bem difícil na verdade, seria a latência para o sono, né? Quanto tempo essa criança demora para dormir, como é que é esse processo desde o início da rotina de sono até o adormecimento de fato, e a frequência dos despertares noturnos, né? Até que costuma ser uma queixa muito frequente, principalmente nos bebês. É difícil a gente avaliar isso, porque a gente ainda não tem uma tabela totalmente padronizada, dizendo quando seria normal de despertares, de latência para o sono. Mas a gente teve um estudo muito recente finlandês que avaliou um grande número de crianças, foi acompanhadas desde a gestação até os 2 primeiros anos de vida. E eles conseguiram estimar o quanto seria normal, esperado de um despertar noturno por idade ao longo dos meses. E de quanto tempo essa criança demoraria para dormir e quanto tempo ela passaria acordada à noite, desculpa. Então, assim, por exemplo, você pegando um bebê de 12 meses, né, eles considerariam que esse bebê ia acordar até 2 vezes e meia à noite, seria considerado normal, até 4 vezes à noite chamaria já a atenção, né, de que poderia ser feito algo para melhorar, então você pode instituir medidas de higiene, e mais do que 4 vezes à noite você já deve contactar um profissional de saúde para poder investigar o que está acontecendo e fazer uma abordagem mais adequada para essa criança. E como eles avaliaram também o tempo que essa criança leva a adormecer, então até 30 minutos seria considerado normal, até 40, de 30 a 40 já chamaria atenção, e mais de 40 também tem essa necessidade de você encaminhar para um profissional de saúde. E a gente também vai abordar isso um pouquinho melhor mais para frente nas outras aulas, especialmente na que falar sobre insônia do lactente. E além disso, a gente também tem que avaliar os sintomas respiratórios, se a criança ronca, se a criança apresenta alguma pausa respiratória, algum outro sinal de apneia do sono, que a Amanda vai falar mais especificamente sobre isso na aula de apneia. E também a movimentação dessa criança durante o sono. Se ela apresenta movimentos voluntários, movimentos involuntários, o quanto que isso pode estar prejudicando, se isso pode ser algum distúrbio ou se é apenas a movimentação natural da criança. E a gente também vai ter uma aula só especificamente sobre isso mais pra frente. Então, assim, concluindo, né? Os distúrbios de sono são extremamente frequentes na infância, então é importante que o pediatra saiba identificar e tratar os principais dele. O sono da criança sempre deve ser avaliado no contexto da família, não adianta, reforçando o que eu já falei algumas vezes aqui na aula. O sono, você só vai ter uma avaliação adequada do sono da criança se você fizer também o inventário do sono dos pais. E é importante a gente conhecer a evolução natural do sono na infância, a fim de que a gente possa detectar e tratar esses distúrbios. Obrigada, gente.